E sem mais demoras, vamos chamar o nosso preleitor desta noite. O líder Nicolas Monteiro. Uma salva de palmas pela vida dele, Senhor, a salva ele esta noite, né? Boa noite, Arena Jovem. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vou pedir para o Gustavo Felipe soltar o vídeo da palavra de hoje, amém? Sobre mim, né? Nunca foi. Não era sobre mim, né? Nunca foi. Eu pensei sobre as coisas que eu fiz, sobre as coisas que eu senti, mas não pensei nas pessoas que ficaram, as pessoas que eu deixei. Tem gente que não dá nem pra olhar do mesmo jeito. Quem errou pra mim, ó, já era. Se errou, porque quis errar, né? Escolheu errar. E eu não preciso perdoar. Tá certo. Tem coisas que a gente não esquece. Tem gente que escolheu errar. Tem gente que errou comigo que nunca nem pediu perdão. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o recebesse de volta, mas não como escravo, mas como irmão amado. Arena, antes da gente iniciar, vamos abaixar nossas cabeças mais uma vez para a gente fazer uma oração rapidinho. Deus, eu te apresento agora, Pai, essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha me usar, Pai, usar a minha palavra para entrar no coração de cada um aqui presente hoje, Deus. Que se tem alguém nessa situação desse jovem, Pai, que hoje, em nome de Jesus, ele possa ter um entendimento, Pai, para liberar o perdão, liberar o seu amor para essa pessoa que muitas vezes o magoou, Pai. É isso que eu te peço essa noite, Senhor. Amém.
Galera, é muito forte esse primeiro vídeo que a gente acabou de ver. E hoje a nossa palavra se baseia nesse contexto. O nome da palavra é célula particular. Quem você ainda mantém preso? Eu vou pedir para a gente abrir lá em Filemon 15:16. Quantos aqui conhecem esse livro? 2 pessoas. Eu também não conhecia, calma. Não é que eu não conhecia, mas nunca tinha chegado a ler. Não conhecia. Vou dar uma ideia básica do que é esse livro. Filemon é uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem 13 cartas na Bíblia, e essa é uma delas, onde ele escreve uma carta para Filemon. Filemon era um senhor que era muito devoto, era cristão, e ele tinha alguns escravos. E um desses escravos escapou. O nome dele era Onésimo. Ele escapou e encontrou Paulo. Quando ele encontrou Paulo, ele aceitou a Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, e Paulo então teve a ideia de mandar uma carta para Filemon para ele liberar o perdão, aceitar o Onésimo como irmão amado. Basicamente é isso, mas tem todo um contexto. Vamos continuar. Aqui os meninos abriram. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. 16. Ele já não é um escravo para você, e é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Amém. Bom, algumas pessoas continuam presas dentro da nossa história, não fisicamente, mas na nossa memória, nas nossas mágoas e nos rótulos que colocamos a ela. A gente lembra do que fizeram, do que disseram, da dor que causaram, e passa a enxergá-lo apenas por esse capítulo. Muitas vezes as pessoas vamos supor que ela tem vários capítulos na vida dela, mas você grava a vida dela só durante aquele único período, onde ela te magoou, te causou algum problema. Porém, lá na frente, mais pra frente, ela tem um motivo, tem uma razão especial, ou seja lá o que for, que vai retratar esse mal que ela te fez. E a carta de Filemon fala sobre isso. Onésimo havia sido escravo de Filemon, tinha uma história complicada com ele. Depois encontrou Paulo, é aquilo que eu acabei de falar. E a pergunta dessa palavra é: quem você ainda mantém preso dentro da sua história? No vídeo a gente acabou de ver um homem aqui, um perfeito, que o rapaz que ele possui grande mágoa de diversas pessoas. Ele estava ali e na cela dele e começou a falar assim: cara, eu não vou liberar perdão na vida de ninguém. Elas me magoaram, elas fizeram mal para mim. E para mim elas não importam mais. Para mim elas morreram. E ao decorrer da palavra a gente vai falar sobre alguns pontos que vão tentar mudar esse pensamento, né? O primeiro ponto aí, para quem está anotando, a galera do resgate está todo mundo com um caderninho que deve também, graças a Deus. Vamos anotar aí. Primeiro ponto: a graça nos faz enxergar além do passado. Paulo não finge que nada aconteceu. Ele não apaga o passado de Onésimo nem trata a situação como se fosse simples, mas também não permite que Filemon enxergue Onésimo apenas pelo seu erro. O apóstolo Paulo fala para Filemon não enxergar o Onésimo apenas pelo erro que ele cometeu, não por ele ter fugido, não por ele ter causado grandes problemas na vida de Filemon, porque querendo ou não, quando naquela época, quando um servo fugia, ele trazia grande prejuízo ao seu dono, ao seu servo, quem cuidava dele, enfim. E então o Filemon via ele apenas como uma pessoa que tinha que pagar pelo seu erro, que foi fugir e causar prejuízo. E então ele via Onésimo somente por isso. Ele guardava essa mágoa de Onésimo. Então o apóstolo Paulo ele pede a Filemon que ele veja Onésimo não só por aquilo, mas sim como irmão amado. E isso envolve a graça de Deus sobre nós. Nós temos facilidade de vermos pessoas. Ela é assim, ele é assim, ela nunca muda, ele nunca muda. Depois do que fez, acabou. Às vezes nem falamos isso em voz alta,
mas guardamos sentença por dentro. Muitas vezes a gente enxerga algumas pessoas só por isso. Ele me causou esse problema e eu não quero mais nem ver ele pintado de ouro. Cara, ele causou um estresse emocional na minha vida tão grande que eu acho que até hoje, se eu for um psicólogo e começar a falar sobre a minha vida, ele vai voltar e eu vou enxergar aquele problema nele. Foi ele que causou, foi aquela pessoa que fez isso comigo, por isso que eu sou assim hoje. Só que o Evangelho nos confronta, porque se Deus nos tratasse apenas pelo que fizemos, nenhum de nós cairia de pé. Às vezes o Evangelho ele faz isso com a gente, ele faz a gente se autoexaminar. Quantos aqui se olham para si mesmo e se veem como realmente que merecem a graça de Deus, que merecem a presença dele, que merecem ser salvo? É muito difícil. Se eu chegar aqui para qualquer um e falar assim: meu irmão, você acha que você está 100% bem com Deus? Você acha que você está todos os dias ali com o seu devocional? Você está ali seguindo todo o processo para realmente ter a presença de Deus na sua vida? Eu acho que poucos vão falar que sim, mas a maioria vai dizer que não. Então, o Evangelho ele vem para nos confrontar, para a gente se autoexaminar e termos esse entendimento sobre a nossa vida. Abre para mim lá em Romanos 3, 23 a 24, por favor. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Amém. Todos pecaram. Todos são pecadores, todos têm seus problemas, mas Deus fez um grande favor. É literalmente escrito na Bíblia. Deus fez um favor e deu a graça para nós de graça. Não foi de graça para a gente. Vocês pagam. Você paga alguma coisa para estar na igreja aqui ou recebendo a presença de Deus? Felipe, você paga alguma coisa? Guilherme, Camila, ninguém paga nada. Ninguém paga nada para estar aqui no altar, ninguém paga nada para estar pulando, ninguém paga nada para louvar o Senhor. É totalmente de graça. Porém, para Deus teve um preço muito alto. O que Deus teve que fazer? Deu o seu único filho, seu filho unigênito. O que significa unigênito? O Jesus é o filho unigênito de Cristo, de Deus. Só tem ele Deus só tem ele de filho e ele é único. Só ele tinha o propósito de vir para a terra, criar discípulos, pregar o Evangelho, e o único propósito dele era morrer por todos nós, para que a gente pudesse ter a glória de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Segundo ponto. A graça não nega a dor, mas liberta o coração da amargura. Falar de graça nas relações exige cuidado. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Chamar de justiça de detalhe ou permitir que alguém continue ferindo você. Algumas situações exigem limites, distância, conversa séria, reparação e ajuda. Vamos lá. Eu não estou pedindo para você que tem, sei lá, problema com algum familiar seu, que te tratou mal, que às vezes te fez de bobo. Eu estou vendo que a maioria aqui é jovem, né? Então acho que é meio complicado falar sobre isso, mas vamos supor que você tem um pai distante, que é um caso, no meu caso, durante muito tempo. E até hoje, tenho outros pais em Cristo, Deus, amém. Mas é um problema meu durante muito tempo. Tenho um pai distante. E durante muito tempo eu me via preso a esse pequeno detalhe que não é tão pequeno, é enorme. Mas eu sempre me via comparando com a minha outra irmã, que é lá que mora lá com ele. E eu me comparava no sentido de tipo assim, poxa, minha irmã é super próxima do meu pai, minha irmã tem tudo que ela quer ali com ele, tem conversas sérias, pede coisa para ele, me dá. Enfim, a gente ficava nessa comparação e acabava colocando a culpa ali no meu pai, porque às vezes o meu pai não me procurava, às vezes o meu pai não queria a minha presença, não fazia questão da minha presença. E eu durante muito tempo eu coloquei toda a minha expectativa nele, sendo que muitas vezes a gente tem que olhar para si mesmo e pensar, poxa, eu como cristão, eu tenho que colocar sempre o problema no outro. Tipo assim, eu não tenho que ir lá procurar ele e realmente
ser mais próximo de alguma forma, nós como cristãos devemos pensar nisso. Pensar em, poxa, aquela pessoa me magoou de um jeito, mas eu quero me ficar próximo dela, quero reatar o laço, não ter mais nenhum tipo de problema com ela. Então, a gente como cristão, a gente tem que pensar dessa forma, de dar uma outra face. Ele machucou, eu vou fazer o mesmo com ele. Ele não me procura, então eu não vou procurar ele. Ele não faz questão de mim, eu também não vou fazer questão dele. Mas eu como cristão, eu como adorador de Cristo, eu não tenho que pensar assim. Eu tenho que dar uma outra face e falar assim, poxa, pai, eu quero ser mais próximo, eu quero ter o Senhor ali comigo, me ajuda nessas situações, enfim. Temos que sempre pensar além do problema, não deixar aquela situação sempre nos travar. Né? Mas existe a diferença entre estabelecer limites saudáveis e viver preso à amargura. Às vezes a pessoa tem que estar mais perto, mas continua governando o nosso coração pela raiva, pela mágoa ou pela necessidade de vingança. Então, se eu fosse outro, eu ia pensar, poxa, eu não quero falar com ele, então a minha situação é a seguinte, poxa, eu não quero mais falar com você, tchau, corto você da minha vida, enfim. Aí daqui a pouco está repreendido, meu pai morre, aí eu vou olhar para trás e pensar, poxa, eu deixei no meu coração a minha amargura para fazer com que eu ficasse totalmente separado do meu pai, pelo simples fato de querer me ficar, de não querer pagar com a mesma moeda. Então a gente tem que pensar isso. Não deixar aquele problema ser o topo da nossa vida. Abre comigo lá em Efésios 4, 31 e 32, por favor. Eles estão muito rápidos, né? Amém. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. É aquela coisa que eu comentei com vocês. Se todos nós formos olharmos para nós mesmos e pensar, poxa, a gente tem que mudar muito para merecer aquele amor que Deus nos deu, o Filho que Deus nos deu. Então, todos os dias temos que repensar verdadeiramente o que nós temos que mudar em nós para que a gente possa crescer em Cristo. Paulo liga o nosso perdão ao perdão que recebemos em Cristo. Não perdoamos porque a dor não doeu. Perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro e porque a amargura não pode ser dor no nosso coração. A falta de perdão prende em duas direções. Prende o outro ao passado e prende você a ferir. A pessoa acha que está punindo quem o feriu, mas muitas vezes está carregando uma célula por dentro. Eu estou ali achando que eu estou arrasando. Nossa, arrasando, ótimo. Mas eu estou ali, poxa, estou bem demais, guardando aquele rancor junto com um parente meu. Mas na verdade, isso só está atrasando a minha vida. Às vezes uma coisa que eu tinha que curar, eu estou ali achando que eu estou bem fácil, de não perdoar, de estar ali querendo jogar para debaixo do tapete, ficar de boa. Acaba que a gente fica preso àquilo e o nosso coração fica amargurado e cada vez pior. Então essa noite você tem que se autoexaminar, é isso que eu peço para vocês, se autoexaminem e procurem saber se tem algum tipo de problema com você, com algum parente seu próximo, alguém te magoou. Porque muitas vezes a gente está aqui estudando e está, poxa, eu não tenho ninguém não. Minha vida é comum, é normal, ninguém me fez mal, está tudo certo, está tranquilo, eu de boa. Vou só receber essa graça aí, esse maluco está falando e está suave. Mas às vezes a gente tem que realmente pensar, realmente se está tudo bem na nossa vida, fazer uma autoexaminação. Amém? Último e terceiro ponto, Cristo nos recebeu pela graça e nos chama a viver pela graça. Paulo pede que Filemão receba Onésimo como irmão amado. Essa expressão mostra que o Evangelho muda o tipo de relação. Onésimo não deveria ser visto apenas como alguém que devia algo, mas como alguém que agora pertencia à família de Deus. Ou seja, teve todo um processo ali, onde, desde o começo, desde a fuga de Onésimo. Onésimo, no
que ele conheceu Paulo. E Paulo então apresentou o Evangelho a ele. Paulo apresentou o seu ministério, falou para Onésimo para ele seguir a Cristo. A partir daquele momento, Onésimo foi curado e Deus tocou sobre ele e ele passou a ser uma pessoa regenerada. Como assim regenerada? Agora, antes ele era inútil. Vamos falar inútil, mas no sentido do Evangelho. O que é o que a gente tem que fazer do Evangelho? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, antes ele era inútil nesse quesito. E a partir daí, Onésimo se tornou útil. Pois a partir daquele momento, ele não era só mais uma pessoa que não acreditava, que não seguia a palavra de Deus, mas a partir daquele momento, ele tinha uma comunhão e ele estava gerando frutos. Ele era irmão com Filemão. Filemão era cristão, então agora ele era irmão de Filemão e pertencia à família de Deus. E é isso que Cristo fez conosco. Abra para mim Colossenses 1, 21 ao 22, por favor. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Foi aquilo que aconteceu com Cristo, não foi algo que ele veio, morreu por todos os pecados e está tudo certo. Não, ele veio, teve o seu propósito guiado por Deus, ele todo o tempo ele sabia o que ia acontecer com ele, e ali então ele teve o que todos nós merecíamos, que era morrer pelos nossos pecados. Porém, Jesus veio para isso, veio para fazer com que a gente fosse perdoado por ele. Morreu por todos nós naquela cruz, e a partir dele a gente tem uma conexão sincera com Deus, com ele, pois ele quebrou o véu se rasgou e agora a gente pode ter uma conexão com ele. Amém? Antes éramos inimigos, mas Cristo nos reconciliou. Antes havia distância, mas fomos aproximados. Antes havia acusação, mas agora a graça. Paulo, ao falar com Filemão, ele chega nele e fala: poxa, Filemão, você vai receber agora o Onésimo como seu irmão e amigo, mas você simplesmente não vai fazer isso porque eu estou pedindo, mas você vai fazer isso porque você o ama, você vai receber porque eu amo, e não simplesmente porque eu tenho autoridade. Como Paulo falou para ele: poxa, eu tenho autoridade de vir aqui e falar: olha, você vai receber o Onésimo e vai esquecer tudo aquilo que ele fez, porque eu sou seu líder. Paulo nesse momento era líder de Filemão também. E então ele vai e fala assim: poxa, agora você vai receber Onésimo e vai aceitar e vai esquecer tudo aquilo que ele fez. Não, ele chega em Filemão e fala: você vai receber Onésimo não porque eu estou pedindo ou mandando, mas porque você o ama e recebeu a graça de Deus. Então a graça de Deus permite que você perdoe as pessoas, não porque você está tranquilo, está de boa, não, mas porque você tem a graça de Deus. E a graça de Deus, ela permite isso. Amém? Quem recebe essa graça começa a aprender a tratar os outros debaixo da mesma luz. Talvez você precise perdoar, talvez você precise pedir perdão, talvez precise parar de definir alguém pelo pior momento, talvez precise parar de se definir pelo seu próprio pior momento. A graça que nos alcança também começa a transformar nossos relacionamentos. E a pergunta da palavra de hoje é: quem você ainda mantém preso dentro da sua história? Você está se autoanalisando aí, você jovem, não viveu muita coisa, né? Ou tem gente que já viveu muita jovem, criança, mas já passou bastante tempo na vida. Mas você está se autoanalisando e está pensando: poxa, o que já passou na minha vida que eu preciso tratar? E é isso que eu te passo, que você veja quem ainda está se mantendo preso por você. Quem você está mantendo preso, quem você deixa
ali na sua cabeça, mas não sei se isso é um problema, não, então deixa quieto. Talvez alguém te feriu, alguém te decepcionou, é muito relativo isso. Então você tem que se auto-examinar para saber se realmente está um problema na sua vida. Filemão nos mostra que o Evangelho muda relações. Onésimo não deveria ser visto apenas pelo que foi, mas pelo que Cristo estava fazendo nele. A graça não apaga o passado, mas impede que o passado tenha a última palavra. Hoje, entregue a Cristo suas mágoas, seus rótulos, suas feridas e a sua culpa, e receba a graça que Ele oferece, e peça o coração livre da amargura. Essa noite eu queria que você abaixe a sua cabeça, já estamos finalizando, mas eu queria que você se analisasse realmente, verdadeiramente, se tem alguma coisa que está fazendo o seu coração se pesar, se tem algo que você realmente tem dificuldade de perdoar. Às vezes a gente tem um coração pesado e não sabemos como tratar isso, e hoje, por meio dessa palavra, por meio desse livro, dessa carta tão importante que Paulo escreveu para Filemão, que você veja isso como uma ponte, para que você possa gerar um perdão na vida de alguém, fazer com que seu coração fique leve, que todo aquele fardo entregue a Cristo. Cristo não veio na terra só para falar que Ele é o cara, que Ele é perfeito, que Ele é aquele, Ele é tudo isso, amém? Mas Ele também veio para segurar todo esse peso que a gente às vezes quer levar sozinho. Então, que essa noite você peça que essa graça se alcance na sua vida, que essa graça venha sobre você, que essa graça venha mudar a sua história, que ela não aquele problema que às vezes você tem com as pessoas ao seu redor, algum parente distante,